irmãos, eu estou fazendo essa live para nossa edificação espiritual. Eu vou dar aqui continuação às outras lives que eu fiz, né? Eu fiz outras lives aí, e eu vou dar continuação ao mesmo tema. O tema dessa live é: os líderes religiosos de hoje são iguais aos líderes religiosos do tempo de Jesus. E eu quero começar essa live com oração, amém? Oremos. Deus de Israel, Deus poderoso, Deus eterno, Deus santo, meu Deus, eu quero pedir graça, misericórdia, sabedoria e entendimento na tua palavra. Ó Santo Israel, toma a primazia, toma o primeiro lugar, toma a direção dessa live nessa noite, para a glória, para a honra e louvor do teu eterno nome. Ó Jeová Rafá, Jeová Jirei, Deus poderoso, Deus todo-poderoso, Yeshua Hamashia, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, eu quero pedir perdão por meus pecados cometidos, pecado cometido por ação, por olhar, por julgamento, palavra, obras e práticas. Meu Deus, perdão de Jesus, meu Deus, Deus de Israel. Toma a primazia, em primeiro lugar nessa live, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo de número 23. Mateus, capítulo 23. Ô glória! Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 23. E o versículo de número 13. Mateus 23, 13. Diz assim a palavra de Deus: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, palavras de Jesus, pois que fechais os olhos no reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um convertido, e depois de o ter de feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eu vou ler mais uma vez aqui o versículo de número 13, que diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os olhos no reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixais entrar os que estão entrando. Senhoras e senhores, Jesus pregava contra os religiosos da sua época, contra a hipocrisia. Jesus batia na hipocrisia, pregava contra os religiosos, contra os líderes religiosos da sua época, pois os líderes religiosos pregavam uma coisa e tudo o que eles pregavam, eles não viviam. Eles pregavam para o povo os decálogos da lei de Moisés, da lei mosaica. Eles pregavam contra o adultério, eles pregavam contra o pecado, mas eles não viviam aquilo que eles pregavam. Jesus, como pregador, Jesus não se intimidou. Pelo contrário, Jesus, como pregador, Jesus bateu, mas bateu mesmo, sem misericórdia, nos líderes religiosos da sua época. E no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 23, versículo 13, Jesus disse assim: mas ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, pois que fechais os homens no reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso porque os escribas e fariseus, eles viviam na lei de Moisés, e eles pregavam a lei de Moisés para o povo, só que eles eram hipócritas. E a palavra hipocrisia significa a pessoa fingir ser uma coisa que a pessoa não é, ou a pessoa fingir em público ser uma coisa que por trás a pessoa não é. Isso é hipocrisia, né? Hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que ela não é. Por exemplo, hipocrisia é a pessoa fingir em público, a pessoa fingir em público ser crente, piedoso, a Deus, enquanto na realidade essa pessoa acalenta pecados ocultos de prostituição, de adultério, e na verdade essa pessoa vive uma vida de aparência. A pessoa é hipócrita porque ela está fingindo ser aquilo que ela não é. E os escribas e fariseus, eles fingiam, eles eram verdadeiros atores. Eles pregavam para o povo, colocavam cargos pesados e difíceis de carregar sobre os ombros dos homens, todavia eles não moviam nenhum dedo para carregar aqueles fardos pesados que eles colocavam sobre os homens. E aqui em Mateus 23, versículo 13, Jesus diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus. E nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Observe, as palavras de Jesus no capítulo 23, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, constitui na sua mais severa denúncia contra os líderes religiosos e falsos mestres, que rejeitavam, em parte, a palavra de Deus, substituindo a revelação divina por suas próprias ideias e interpretações. Notemos a posição de Jesus. A posição de Jesus não é uma posição liberal nem tolerante, como os acomodados que toleram tudo e que não denuncia nada. Jesus, como um pregador, ele denunciou os pecados dos escribas e fariseus, dos líderes religiosos da sua época. Por quê? Porque os líderes religiosos, eles eram hipócritas e nem eles queriam entrar no céu pelas suas praticidades, pelas suas práticas errôneas diante de Deus, e nem eles também queriam deixar entrar as pessoas que estavam entrando. Por quê? Porque eles colocavam fardos pesados sobre os ombros dos homens, eles pregavam até mesmo a verdade para o povo. O que eles pregavam era a verdade, tanto é que Jesus não critica a mensagem deles. O que Jesus critica é a falta de amor dos líderes religiosos. O que Jesus critica é a arrogância dos fariseus e dos escribas. O que Jesus critica é a soberba, o orgulho e a falta de amor dos escribas e fariseus. Tanto é que Jesus disse para os seus discípulos e para aquela grande multidão em Mateus 23, 2, Jesus falou bem assim, ó, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Versículo 3, Jesus falou bem assim para seus discípulos e para aquela grande multidão: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Por quê? Jesus disse para aquela multidão e para seus discípulos: observai, pois, e praticai tudo quanto vos disserem, porque o que eles estavam pregando era verdade, porém eles não viviam aquilo que eles estavam pregando. Mas a mensagem que eles estavam pregando era verdade. Eles conheciam a Torá, a lei de Moisés.
E Jesus disse assim: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eles pregavam o que eles não viviam, porém, o que eles pregavam era verdade. Então, Jesus, ele está criticando aqui a arrogância dos fariseus, a religiosidade deles, a hipocrisia deles, a falta de amor ao próximo deles, porque eles pregavam sobre o amor, mas não amavam ninguém. Eles pregavam sobre misericórdia, mas não exerciam misericórdia sobre ninguém. Não tinham misericórdia de ninguém. Os fariseus, os escribas, pregavam contra adultério, mas adulterava. Eles pregavam contra o roubo, mas eles roubavam. Então, os líderes religiosos da época de Jesus, eles eram os hipócritas, porque eles pregavam e não viviam. E eles fingiam ser aquilo que, na verdade, eles não eram. Eles fingiam dentro dos templos, dentro das sinagogas, ser aquilo que eles não eram. E agora no versículo 13, Jesus disse: mas há de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Por quê? Por causa das mais obras dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus não davam exemplos para os homens. Os escribas e fariseus, eles davam um mau exemplo. Eles pregavam e não viviam. E eles viviam uma vida imoral diante de Deus. Eles eram imorais. Eles pregavam a verdade, mas viviam em toda sorte de pecados ocultos, adultério, prostituição, roubo e etc. Aí Jesus disse assim: vocês nem entram no reino de Deus, e também vocês não deixam entrar aqueles que estão entrando. Por que vocês não deixam entrar aqueles que estão entrando? Por causa dos mais exemplos dos líderes religiosos da época de Jesus. Porque eles andavam com vestes compridas, mas davam maus exemplos. Eles andavam com vestes compridas como um sinal, sinônimo de santidade, para mostrar santidade externalizada, externa, mas, na verdade, por dentro, eles eram sepulcro caiados, eles eram hipócritas, raça de víboras. No exterior, eles estavam limpos, mas por dentro, eles eram sepulcro caiados. E eles estavam fechando a porta do reino do céu para aquelas pessoas que estavam entrando não entrarem. Quer dizer, nem eles entravam no reino de Deus, e aquelas pessoas que estavam entrando, eles também não deixavam entrar. Através de quê? Através das suas atitudes, dos seus maus exemplos, porque eles pregavam contra o roubo e eles roubavam dentro do templo. Os escribas e fariseus pregavam contra o adultério e eles adulteravam. Eles pregavam contra a mentira e eles mentiam. Eles pregavam contra o pecado e viviam na praticidade e na prática do pecado. Então, eles escandalizavam o povo. Eles davam maus exemplos para o povo. Por quê? Porque eles eram guias cegos. Eles eram guias cegos. O apóstolo Paulo disse, escrevendo sua carta de Cunho Paulino aos Romanos, no ano 58 depois de Cristo, em Romanos capítulo 2, versículo 1, ó que Paulo disse: portanto és inexcusável,
quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condena a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Versículo 2 diz assim: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tais coisas fazem. Então, os escribas e fariseus, eles, com as suas mensagens, julgavam as pessoas, condenavam as pessoas pelos pecados que as pessoas cometiam, mas eles também cometiam aqueles mesmos pecados, e às vezes piores, pecados piores do que os pecados que aquelas pessoas praticavam. Então eles pregavam e não viviam. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 19, Paulo disse assim: e confia que és guia do cego, luz dos que estão em treva, instruidor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Romanos 2, 21 diz assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, ou seja, roubar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Aqui eram os escribas e fariseus. Eles pregavam a coisa que eles não viviam. E Paulo, escrevendo sua carta de cunho paulino aos Romanos, em Romanos capítulo 2, versículo de número 21, Paulo disse: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que prega que não se deve furtar, furtas? Versículo 22, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina o ídolo, comestes, ou seja, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles pregavam que não se devia cometer adultério, mas eles cometiam adultério. Eles pregavam contra o roubo, mas eles roubavam dentro do templo de Jerusalém. E Jesus agora está batendo na hipocrisia. Jesus agora está pregando contra os religiosos da sua época, porque eles nem entravam no reino dos céus e nem deixava entrar as pessoas que estavam entrando, por causa dos seus maus exemplos. Assim são os líderes religiosos das igrejas evangélicas no Brasil hoje. Eles são igual os líderes religiosos da época de Cristo. Eles nem entram no reino de Deus, no reino dos céus, e não deixam entrar as pessoas que estão entrando. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa dos seus péssimos exemplos, por causa dos escândalos, por causa que eles vivem uma vida de hipocrisia. Porque eu nunca vi um lugar para ter tanto escândalo e para ter tanta gente envolvida com corrupção, com lavagem de dinheiro, como nas igrejas evangélicas do Brasil. Eu nunca vi um lugar para ter tanta lavagem de dinheiro, corrupção, pastores pederastas, pastores maçons, pastores pedófilos, como nas igrejas evangélicas no Brasil. Pastores que estão passando a igreja de pai para filho, fazendo negócio com a igreja, com a noiva de Cristo.
Pastores mencionaram que estão violando a noiva do cordeiro, comendo a gordura das ovelhas, se vestindo com a lã das ovelhas, como nas igrejas evangélicas no Brasil. E olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 2 ainda, e o versículo de número 23, eu vou ler para você. Romanos capítulo 2, versículo 23, Paulo disse assim: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Versículo 24 diz assim: Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso aqui é forte. Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, senhoras e senhores, o nome de Deus era blasfemado entre os gentios, entre os pagãos, por causa dos líderes religiosos da época de Cristo. Porque os líderes religiosos viviam a vida de aparência, por fora estavam todo bonitinho, mas por dentro era sepulcro caiado, estavam podres. E paz, meus senhores, os líderes religiosos das igrejas evangélicas hoje no Brasil são iguais os líderes religiosos da época de Jesus Cristo. Por fora, eles arrotam santidades. Anda tudo engarguelado de terno e gravata. Você olha assim e fala assim, não, ali é um santo homem de Deus. Mas por dentro são sepulcros caiados. Esses caras são podres, irmãos. Quando eu falo podre, é podre espiritualmente. Eles pregam aquilo que eles não vivem. Eles pregam contra o pecado, contra o adultério, mas eles vivem na praticidade do pecado, na prática do adultério. Por exemplo, esses pastores aí que já estão no terceiro e quarto casamento, pastores no terceiro e quarto casamento, quinto, sexto casamento, troca de mulher como se troca de roupa. Pastores que têm caso com secretária dos seus templos religiosos, das suas empresas religiosas. Pastores pederastas, pedófilos. O apóstolo Paulo diz que por causa deles, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre os pagãos. Os pagãos blasfemavam por causa dos líderes religiosos da época de Cristo. E hoje não é diferente. Os pagãos hoje, os incrédulos hoje, blasfemam, falam mal de Deus por causa dos péssimos exemplos dos líderes religiosos. E quais são os péssimos exemplos dos líderes religiosos atuais das igrejas evangélicas no Brasil? Eu vou dizer aqui nessa live. Sabe quais são os péssimos exemplos deles? Porque enquanto um pai de família dá um pau doido para ganhar um salário seco por mês, tem pastores das Assembleias de Deus que ganham 40 salário mínimo para dirigir um culto de 2 horas de relógio. Enquanto tem pai de família que dá um pau doido, rala o dia todo, pai de família e mãe de família para sustentar seus filhos, para levar o leite para casa e o pão, pastores das Assembleias de Deus ganham 40 mil reais por mês, salário de deputado, 20 mil reais por mês,
R$ 35.000 por mês. Tem pastores aí que ganham até R$ 70.000 por mês, R$ 100.000 por mês. Isso não é igreja de Cristo, isso é empresa. A igreja de Cristo não precisa, meu irmão, de dinheiro. A igreja de Cristo só precisa de Cristo. Quais são os péssimos exemplos que os pastores hoje das igrejas evangélicas dão? Sabe qual é? Eles pegam o dinheiro dos pobres, dos membros da igreja, e abrem empresa com o dinheiro dos membros da igreja. Eles compram avião, compram fazenda, compram jatinho, sustenta a curtição dos seus filhos com o dinheiro dos membros da igreja. Paga o pó, a maconha dos filhos para o traficante com o dinheiro da igreja. Sustenta suas amantes com o dinheiro do povo. É por isso que o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios, entre os gentios, por causa dessa raça, irmão, desses líderes religiosos de hoje. Os pastores mercenários do Brasil chamam os irmãos que saíram das suas gaiolas religiosas, das suas empresas religiosas, chamam de desviados, de afastados, de caídos, de perturbados. Eles chamam os irmãos que prezam pela palavra de Deus, que pregam a verdade, que combate os pecados deles, igual Cristo combateu os pecados dos líderes religiosos da sua época. Ele chama os irmãos de desigrejados. Por que ele chama os irmãos de desigrejados? Porque os irmãos combatem a sua roubalheira, combatem os seus enganos, combatem as suas mentiras, combatem as suas heresias. Só que o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos por causa dos pastores mercenários. Porque isso é um escândalo para o evangelho. Isso é um escândalo. Enquanto um pai de família dá um pau duro para sustentar seus filhos, um elemento faz um curso de teologia, o bacharel em teologia, faz um médio em teologia, o básico em teologia, coloca um terno à gravata, chega no cartório, abre uma empresa religiosa com CNPJ, começa a pregar a Bíblia do jeito que ele bem quer, igual os fariseus e os religiosos da época de Jesus. Eles rejeitavam as escrituras sagradas e traziam revelações das suas próprias mentes para o povo, trazia conhecimentos humanos, preceito de homens para o povo. E o que acontece é o seguinte: os caras hoje abrem as empresas religiosas deles, começam a usar o nome de Cristo para arrancar dinheiro, tomar dinheiro de pai de família, de mãe de família, ficam ricos, milionários, enquanto tem pai de família que dá um pau todo o dia todo trabalhando de ajudante de pedreiro para ganhar uma merreca de um salário mínimo. Mas é honesto, é com o suor do rosto dele. E os pastores mercenários dirigem um culto de 2 horas de relógio e usam o nome de Deus o tempo todo no culto para saquear as ovelhas, para tosquear as ovelhas, para roubar o povo. Eles inventam falsos milagres, inventam falsas curas. E aí começa a arrancar o dinheiro do povo, começa a arrancar dinheiro do povo. É por isso que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa dos líderes religiosos de hoje. Só que os líderes religiosos da época de Jesus eram bonitos por fora, mas por dentro eram sepulcro caiado, eram podre.
E os pastores hoje das igrejas evangélicas no Brasil, por fora, estão bonitos, mas por dentro, esses caras são podres, irmãos. São sepulcro caiados. Esses caras não têm amor por ninguém. Esses caras pregam o que não vive. O Deus desses caras, irmãos, é mamon, é o dinheiro. Se fosse proibido no Brasil, as igrejas evangélicas no Brasil cobrarem dízimo, 99,9% desses pastores cães gulosos, falsos profetas e mercenários desistiria de pregar o evangelho. Eles desistiam de pregar o evangelho e ia procurar qualquer outra coisa para eles ganharem dinheiro. Porque, na verdade, meus irmãos, os líderes religiosos de hoje, eles só dirigem igreja, só pregam o evangelho, é pelo dinheiro, é pelo salário. Não é por amor à alma de ninguém, não é pela salvação de ninguém. É meramente pelo salário, meu irmão. É meramente pelo dinheiro. Eles pregam pelo dinheiro. O Deus desses homens é Mamon. O Deus do dinheiro, o Deus das riquezas. Eles não têm o Espírito de Jesus Cristo. Esses caras são ventres preguiçosos. Eles servem a Mamon. Então o nome de Deus hoje é blasfemado por causa deles. Eu já vi ímpios falar assim, mas não existe pastor pobre não, porque o meu vizinho é pastor, tem 2 carros na garagem, tem empresa, os filhos dele andam com roupa de grife, a esposa dele anda com roupa de grife. O cara é empresário, cheio de dinheiro. E os caras até zombam e falam assim, hoje, ser pastor hoje é um grande negócio. Ser pastor hoje é comércio. E a verdade é essa, ser pastor hoje é um grande negócio. O cara não quer trabalhar e nem gosta de trabalhar. O cara não quer estudar. O que é que o cara faz? Não, eu não gosto de trabalhar. Eu não quero estudar. Eu vou abrir uma igreja, vou começar a pregar a Bíblia para o povo e vou arrancar dinheiro do povo. E o negócio que dá mais dinheiro hoje, irmão, é a igreja. A empresa que dá mais dinheiro hoje são as empresas religiosas desses homens. Se o cara hoje quer ser rico, quer ser milionário, é só abrir um templo religioso. É só abrir uma empresa religiosa e começar a mentir. Começar a mentir, começar a fazer campanha, começar a distribuir envelope ungido, que de ungido não tem nada, fazer campanha da Arca de Noé, da Pedrinha de Davi, que daqui a pouco o cara coloca um carro importado na porta, daqui a pouco o cara começa a abrir lojas, o cara fica rico, meu irmão, milionário. É por isso que o nome de Cristo, o nome de Deus hoje é blasfemado entre os incrédulos, entre os pagãos, por causa dos pastores mercenários. Olha o que Pedro disse acerca desses tais. O apóstolo Pedro profetizou no ano 95 depois de Cristo, escrevendo sua carta universal aos irmãos que estavam espalhados por toda a Capadócia, ponto da Ásia Menor, Bitínia e Ásia Menor. Olha o que o apóstolo Pedro profetizou acerca dos pastores mercenários. Olha o que Pedro disse. Segundo de Pedro, capítulo de número 2. A epígrafe diz assim, os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores,
que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções ou as suas vidas imorais, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O apóstolo Pedro aqui estava profetizando pelo Espírito Santo que por causa dos falsos mestres, dos falsos profetas, por causa dos pastores mercenários, o caminho da verdade ia ser blasfemado. E essa profecia que o Espírito Santo usou o apóstolo Pedro para profetizar, já se cumpriu. O caminho hoje da verdade é blasfemado por causa dos pastores mercenários. O caminho da verdade hoje é blasfemado por causa dos falsos profetas. Por quê? Por quê? Porque eles pregam mentira para o povo e eles prometem, em nome de Deus, riqueza e prosperidade para o povo, e eles usam o nome de Deus para arrancarem dinheiro do povo, e eles arrancam dinheiro do povo, e estão aí gordos, ricos, milionários com dinheiro do povo. Aí os pagãos, quando vê uma coisa dessa, eles blasfemam do nome de Deus por causa dos pastores mercenários. Porque eles são sepulcro caiados. Eles vivem uma vida imoral. Só que o apóstolo Pedro também profetizou que eles iam introduzir encobertamente heresia de perdição no meio do povo, no meio da igreja. E o que é heresia? Heresia é tudo aquilo que não está na palavra de Deus. Heresia é mentira. Tudo que não está na Bíblia é heresia. E os pastores mercenários hoje têm introduzido dentro das igrejas, dentro dos seus templos religiosos, heresias de perdição. Por que heresias de perdição? Porque são heresias que levam as pessoas a irem para o inferno. São heresias que destroem famílias, destrói lares, destrói a vida espiritual das pessoas. Heresias de perdição, heresias destruidoras, que destrói as pessoas espiritualmente. E o que é heresia? Tudo aquilo que não está na Bíblia, na palavra de Deus, é heresia. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, os pastores transformaram o Templo de Jerusalém, que não existe mais, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito II, nos seus templos religiosos. Eles usam Malaquias 3:10, que diz assim: trazer todos os dias para a casa do tesouro, e eles dizem que a casa do tesouro são seus templos religiosos. Só que isso é heresia. Isso é mentira. Porque casa do tesouro ali era o templo de Jerusalém, que não existe mais, que foi destruído pelo general romano Tito II no ano 70 depois de Cristo. Os pastores transformaram o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto, que eram insetos que faziam mal à lavoura do povo de Israel, ao plantio do povo de Israel, eles transformaram em demônios, sendo que não eram demônios, eram insetos que faziam mal ao plantio do povo de Israel, à lavoura do povo de Israel. Tanto é que em Joel capítulo 1, versículo 4, está escrito que houve uma praga de gafanhotos sobre Israel, que afetou a economia do país,
que acabou com as árvores do campo, que acabou com os frutos das árvores, com a macieira, com a palmeira, acabou com tudo. Só não acabou com o azeite e o vinho, que era o luxo da época. Mas afetou a economia do país. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que os gafanhotos comeram os frutos das árvores, os frutos da terra. Então, devorador, migrador, cortador e gafanhoto são insetos que se alimentam de frutos da terra. Só que os pastores das igrejas evangélicas no Brasil transformaram esses insetos em demônios. A pergunta que não quer calar é: demônios se alimentam de frutos da terra? Demônios comem frutos da terra? Não. Demônios não comem frutos da terra. Demônios são espíritos desencarnados que não possuem corpos e que precisam de um lugar para habitar, de um corpo para habitar. Demônios são espíritos, chamados de espíritos malignos. E demônios não comem frutos da terra. Então, devorador em Malaquias 3:11 não é demônios. Eram insetos que faziam mal à lavoura do povo de Israel. Isso é heresia. Os pastores transformaram o devorador, o migrador, o gafanhoto e o cortador em demônios. Isso é heresia. O que é heresia? O dízimo, no Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico, era para sustento da ordem levítica, né? Do sacerdócio levítico, que se findou na cruz do Calvário, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O dízimo era para sustento dos órfãos, viúvas, viajantes, forasteiros, dos levitas da tribo de Levi e dos sacerdotes da tribo de Levi, aliás, de Arão. E o dízimo era alimento. O dízimo era coentro, açafrão. O dízimo era hortelã, era o endro, era o cominho, era vacas, era bois. O dízimo era ovelhas, era bebida forte, era vinho, era azeite. O dízimo nunca foi dinheiro. E os pastores das igrejas evangélicas transformaram o dízimo, que era alimento, que era comida, em dinheiro. Isso é o quê? Heresia. Por isso que Pedro profetizou que eles iam introduzir encobertamente heresias de perdição. Então, isso que eles pregam para o povo é mentira. São heresias. E Pedro disse também que eles iam introduzir heresias de perdição e ia negar o nome do Senhor Jesus Cristo, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo uma repentina, uma rápida destruição. E os pastores me ensinaram hoje, eles negam o nome do Senhor Jesus Cristo? Eles negam o Senhor Jesus Cristo ou não negam? Pedro estava dizendo aqui que esses falsos mestres, esses falsos profetas, um dia aceitaram a Cristo, aceitaram a Jesus. E quando eles aceitaram a Cristo, antes de aceitar a Jesus, eles adulteravam, se prostituíam, viviam uma vida imoral. Eles roubavam, eles adulteravam. Mas depois que eles aceitaram a Jesus, eles deixaram o adultério, eles deixaram de roubar, eles deixaram o engano. Mas depois de um tempo, eles rejeitaram o sacrifício de Jesus por eles na cruz do Calvário, e tudo que eles praticavam antes, eles voltaram a praticar. Aí Pedro disse: e negarão o Senhor que os resgatou. E os resgatou de quê? Da maldição da lei de Moisés. Porque Jesus, com a sua morte vicária expiatória na cruz do Calvário por nós,
Ele nos resgatou da maldição da lei. E negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo uma rápida destruição. E os pastores hoje, eles negam o sacrifício de Jesus por eles na cruz do Calvário, quando eles cobram dízimo mensal em dinheiro do povo. Os pastores hoje, eles negam, eles anulam, eles pisam o Filho de Deus, eles crucificam Jesus de novo, quando eles pregam a lei de Moisés que foi abolida. Os pastores hoje, eles anulam o sacrifício expiatório vicário de Jesus por nós na cruz do Calvário, quando eles cobram dízimo do povo e quando eles mentem com o nome de Jesus para o povo. Eles estão negando Jesus. Eles estão negando o sacrifício expiatório e vicário de Cristo por eles na cruz do Calvário. Quando eles praticam as obras ritualísticas da lei de Moisés e mandam o povo praticar as obras ritualísticas da lei de Moisés, eles negam o sacrifício de Jesus por eles na cruz do Calvário. Eles anulam o sacrifício de Cristo. Eles estão dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Eles estão pisando o Filho de Deus. E Paulo chama esses tais de inimigos da cruz de Cristo. Quando Paulo chama eles de inimigo da cruz de Cristo, não quer dizer que eles são inimigos daquele pedaço de madeira, não. Inimigos da cruz, pedaço de madeira, não. Quando Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo, isto é, eles são inimigos do sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário por nós. Eles são inimigos da morte de Cristo por nós na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Eles são inimigos. Eu quero que você entenda. Na lei de Moisés, existia o véu da separação que separava o homem de Deus, que separava a humanidade de Deus. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele disse em João capítulo 19, versículo 30, tetelestai, está consumado, Jesus estava dizendo o seguinte: acabou, está acabado, findou, está pago. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E que véu foi aquele? O véu que fazia a separação entre a humanidade e Deus. E quando o véu foi rasgado de alto a baixo, Jesus nos deu livre acesso, através do seu sacrifício expiatório e vicário na cruz do Calvário. Jesus nos deu livre acesso a Deus. Nós hoje temos livre acesso a Deus. Nós hoje temos acesso direto a Deus porque o véu foi rasgado de alto a baixo, totalmente com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas quando os pastores hoje cobram dízimo do povo, eles estão costurando o véu de novo. Quando os pastores hoje mandam o povo praticar as obras ritualísticas da lei de Moisés, eles estão costurando o véu que foi rasgado com a morte de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Quando os pastores hoje eles ensinam para o povo que Deus só abraça, Deus só abençoa quem dá dízimo, eles estão negando e anulando o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Porque hoje nós estamos na graça, meus irmãos. Nós estamos na sexta dispensação, chamada sexta dispensação da graça de Deus.
A lei de Moisés, ela findou, a lei de Moisés, ela foi abolida na cruz. O apóstolo Paulo diz, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14, que a lei do Velho Testamento, a lei de Moisés, foi abolida por Cristo. E foi abolida por Cristo aonde? Na cruz do Calvário. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15, que Cristo na sua carne desfez a lei dos mandamentos e as suas ordenanças. Que lei dos mandamentos e suas ordenanças são estas? A lei de Moisés. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo desfez a lei dos mandamentos e as suas ordenanças. Todas as ordenanças da lei foram abolidas por Cristo com a sua morte na cruz do Calvário. Colossenses 2,14, Paulo disse que Cristo, ele cravou a lei de Moisés, o mandamento da lei de Moisés, na cruz do Calvário. Tudo foi cravado na cruz. Tudo acabou ali na cruz. Tudo foi abolido com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, hoje, o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos, entre os pagãos, por causa dos líderes religiosos que dão mau testemunho, por causa dos líderes religiosos que não tem pena de ninguém, que usa a Bíblia para roubar o povo. Eles não têm pena de catador de latinha, eles querem os 10%. Eles não têm pena de quem trabalha catando papelão, catando latinha, eles querem os 10%. Na mente desses caras, 24 horas é dízimo, 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 dízimo. Eles querem os 10%. Eles não querem saber se você tem dívida, eles não querem saber se você precisa comprar um remédio, eles querem o dízimo, 10%. Eles são inimigos de Cristo. Eles são inimigos do sacrifício de Jesus. Eles têm um espírito do anticristo, eles é contra Cristo. Eles é contra a verdade. Eles é contra Jesus. O que eles querem é dinheiro, 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 dízimo, 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 dízimo. Só isso. Só que as pessoas estão enganadas dentro desses templos religiosos. E Deus está levantando pessoas para pregar a verdade, para abrir seus olhos, meu irmão. Deus está levantando pessoas para pregar a sua palavra, pregar a verdade para vocês, é para abrir seus olhos. Eu não tenho nada contra vocês. Eu não tenho nada contra a noiva de Cristo. A minha mensagem não é para vocês. A minha mensagem é para os líderes religiosos de vocês. São para os pastores cães gulosos, falsos profetas e mercenários. Porque são eles que estão enganando vocês, mas contra vocês eu não tenho nada. Eu tenho contra eles, porque eles são inimigos de Cristo. E a minha obrigação como servo de Deus é denunciá-los. É mostrar a verdade para você, meu irmão, que está dentro desse sistema religioso sendo enganado. É mostrar a verdade para você, minha irmã, que está dentro desse sistema religioso sendo enganado por esses falsos profetas. Olha o que Paulo disse aqui em Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus tirou a lei de Moisés e as suas ordenanças do meio de nós. E a lei de Moisés, ela foi cravada na cruz. Ela foi abolida na cruz. Mateus capítulo 23, versículo de número
13. Mas há de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens no reino do céu, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Quer dizer, por causa desses cães gulosos que o nome de Deus é blasfemado. Hoje em dia, irmão, crente não tem mais valor. Crente perdeu o respeito. Crente perdeu o valor. Vai um crente hoje evangelizar um incrédulo para tu ver? Vai evangelizar um incrédulo e chama ele para o templo religioso que tu frequenta? Ele não quer saber. Os pagãos hoje, os incrédulos hoje, eles não querem frequentar templo religioso. E sabe por que eles não querem frequentar templo religioso? Porque os caras já sabem. Os incrédulos hoje sabem que para eles frequentarem um templo religioso, eles têm que dar dízimo, fora as ofertas, participar de campanhas. Então os caras já estão ligados nessa malandragem. Os caras já estão ligados nessa quadrilha, porque é uma quadrilha organizada de terno e gravata, reunida para roubar o povo em nome de Deus. É por isso que ninguém hoje quer ser cristão. Por causa dos péssimos exemplos dos líderes religiosos. Porque para os líderes religiosos de hoje, para os pastores mercenários de hoje, falarem mal dos desengrejados, que eles chamam de desengrejados, eles têm que lavar a língua deles com cloro. Sabe por que eles têm que lavar a língua deles com cloro? Porque quem está envolvido com corrupção, com maçonaria, com adultério, com lavagem de dinheiro, com suborno, com roubo, com mentira, não são desengrejados, não. Quem está envolvido com isso são os pastores mercenários. Eles que estão envolvidos. Tá aí os escândalos. Pastores pedófilos, pastores engravidando menina de 14 anos, pastores sendo presos porque estavam roubando o dízimo da igreja. Pastores maçons, pastores envolvidos com corrupção, lavagem de dinheiro. Então, para os pastores mercenários falarem qualquer coisa dos desengrejados, que eles chamam de desengrejados, eles têm que lavar a boca deles com cloro. Porque eles não têm moral para falar. Os desigrejados simplesmente estão imitando a Cristo, estão fazendo o que Cristo faria hoje, se Cristo estivesse aqui hoje. Se Cristo estivesse aqui hoje, Cristo ia continuar pregando a mesma mensagem: raça de víboras, sepulcro caiado, hipócritas, mafioso, bandido, mercenário. É simples assim. Cristo ia continuar pregando contra essa raça aí de pastor e mercenário, contra os líderes religiosos, contra a hipocrisia, contra a mentira, contra o roubo em nome de Deus. Só que tem pessoas dentro desses templos religiosos que quando vê eu e outros irmãos pregando a verdade, nos xinga, se levanta contra, fala mal. Por quê? Porque eles têm comichão no ouvido e não suportam a palavra da verdade. E foi isso que Paulo disse para Timóteo entre os anos 65 a 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo disse: sabe, porém, isso, Timóteo, que nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina. Que sã doutrina é esta que Paulo estava falando para Timóteo? A doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos.
Os homens não suportarão a sã doutrina. Os homens não suportarão a verdade porque terão comichões nos ouvidos. A palavra comichão no grego quer dizer coceira nos ouvidos. E por eles terem coceira nos ouvidos, eles criam, eles articulam, eles amontoam para si pastores, líderes religiosos, conforme as suas próprias ganâncias, conforme seus próprios pecados. Essa geração, ela não suporta a palavra da verdade. Essa geração, ela não suporta a palavra de Cristo. Mas sabe por que também eles não suportam a palavra da verdade? Simples assim, porque eles não são da verdade. Eles rangem os dentes quando a gente abre as escrituras e prega a verdade, porque eles não são da verdade. A Bíblia diz em Atos capítulo 7 que quando o diácono Esterro pregava a verdade, os líderes religiosos rangiam os dentes. Por quê? Porque eles não eram da verdade. Então as pessoas hoje, elas nos xingam, elas rangem os dentes, elas falam mal de nós, porque elas não pertencem à verdade, elas não são da verdade. Ela não nos ouve porque ela não pertence a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 5, o apóstolo João disse assim: eles não nos ouvem porque eles não são de Deus. Eles não são nascidos de Deus. Se eles fossem nascidos de Deus, eles nos ouviriam. 1 João capítulo 4, versículo 5 e 6, João diz assim, ó, eles não nos ouvem porque eles são do mundo e eles não são de Deus. João capítulo 8, versículo 47, Jesus disse, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, quando a gente prega a verdade, existem pessoas que não nos ouvem porque não pertencem a Cristo, não pertencem a Deus, são sepulcros caiados, são hipócritas, são pessoas que têm comichão nos ouvidos, têm coceira nos ouvidos, e elas preferem ouvir o falso evangelho, mesmo sendo cobrado pelos mercenários, porque é fácil de você distinguir entre o falso e o verdadeiro evangelho. O falso evangelho, ele te cobra dinheiro e te pede dinheiro. O verdadeiro evangelho, ele te anuncia a graça de Deus de graça e não te cobra nada. É simples assim. Só que as pessoas hoje, elas têm comichão nos ouvidos. Elas não suportam a palavra da verdade. Mas vamos lá para a gente encerrar a live. Mateus capítulo 23, versículo 14, olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Palavras do Mestre. Palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus. Na época de Jesus, os líderes religiosos iam na casa das viúvas e cobravam dinheiro para elas. Eles oprimiam as viúvas em nome de Deus. Eles usavam o nome de Deus para roubar as viúvas, para devorarem as casas das viúvas, das pobrecinhas. Eles usavam o nome de Deus para roubar as pobres viúvas. E sabe qual era o pretexto que eles usavam para roubar as viúvas?
Eles iam na casa das viúvas e faziam longas orações. E quando eles terminavam de fazer as suas orações, eles cobravam dinheiro para as viúvas. Eles pediam dinheiro para as viúvas. E os líderes religiosos de hoje é a mesma coisa. Eles vão na casa das viúvas, das senhoras de idade, cobrar o dízimo, buscar o dízimo. E sabe qual é o pretexto que eles usam para cobrar o dízimo? E para cobrar o dinheiro das viúvas, das senhoras de idade? Eles vão na casa das senhoras de idade e das viúvas, fazem longas orações. Eles dizem que vai lá fazer oração, que vai lá pregar a palavra de Cristo. Mas, na verdade, irmãos, a intenção deles é arrancar o dinheiro das viúvas, é arrancar o dinheiro das senhorinhas de idade. E na época de Jesus, os líderes religiosos também faziam isso. Iam na casa das viúvas para devorarem as casas das viúvas, para arrancar o dinheiro das viúvas. Só que Jesus promete que eles iam sofrer mais rigoroso juízo. E Jesus também está dizendo aqui nessa noite para vocês, pastores e mercenários, que vocês vão ter um rigoroso juízo diante dele, porque vocês estão violando a noiva do Cordeiro, roubando a igreja de Cristo, e para isso vocês usam o nome de Jesus. Vocês sabem que se vocês usarem o nome de Pedro, de Maria, não vai funcionar, ninguém vai dar dinheiro. Então vocês usam o nome de Cristo, o nome de Jesus Cristo, para arrancar dinheiro das veinhas, dos aposentados, dos órfãos de pai, dos forasteiros, dos estrangeiros, dos simples, dos incautos. Mas o juízo de Deus vai vir sobre a vida de vocês. Vocês irão pagar por tudo quanto vocês estão fazendo diante de Deus. O preço que vocês vão pagar vai ser muito caro diante de Deus. Então, os escribas e fariseus eles faziam isso. Glória a Deus. Aleluia. Bendito para sempre seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus chama os líderes religiosos de hoje de fariseus, de hipócritas, enganadores, charlatões, exploradores da fé alheia, impostores, mercenários. Se arrependam dos pecados de vocês. A verdade está chegando no povo. Muitas pessoas já estão saindo dentro desses templos de engano. Muitas pessoas já estão saindo dentro dos templos religiosos. Muitas pessoas já estão saindo de dentro desses curral, aonde se recolhe o gado e aonde se ajunta o gados, ou seja, e aonde ajunta gados. Porque a palavra curral quer dizer isso, lugar aonde se recolhe os gados. Lugar onde se junta gados. O bom pastor vai chamar as ovelhas, cada um pelo nome, de dentro desses currais. E quando o bom pastor Jesus Cristo Messias, ele já está chamando, mas tem outras ovelhas também
que estão dentro desses currais que o Messias vai chamar. A palavra curral no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno quer dizer lugar aonde se junta e recolhe o gado. Esses templos religiosos são currais, aonde eles tiram o dinheiro das pessoas incautas, das pessoas que não têm conhecimento de Bíblia, conhecimento bíblico. E o Messias está chamando. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E todos que vieram antes de mim, e até mesmo depois de mim, que são os líderes religiosos de hoje, são ladrões, mentirosos e salteadores. Só que o Messias também disse que ele vai chamar suas ovelhas desses currais. Ele vai tirar suas ovelhas, seus escolhidos, de dentro dos currais dos pastores mercenários. E ele vai chamar suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 16, o Messias disse que quando ele chamar as ovelhas de dentro desses currais, desses templos religiosos, de dentro dessas empresas religiosas, haverá só um pastor e só um rebanho. Porque o nosso verdadeiro pastor é o Messias. Porque nenhum pastor derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário por nós, a não ser Jesus Cristo. É por isso que ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E Jesus não tinha morrido ainda não. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte, olha, eu vou morrer por amor de vocês. Eu sou o bom pastor. E como prova que eu sou o bom pastor, eu vou dar minha vida por vocês. Porque o bom pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas. E todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, são mercenários. Todos, todos sem exceção. É apóstolo, é bispo, é pastor, é todos sem exceção. São ladrões, mercenários e salteadores. O nosso único pastor é o Messias. O meu pastor é Jesus Cristo. O teu pastor é Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo 14. Então eles roubavam as viúvas, os escribas e fariseus, sob o pretexto de fazerem prolongadas orações. Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Ai de vós, escribas e fariseus. Eles roubavam as velhinhas sob o pretexto de fazer longas orações. Glória a Jesus. Eu não sei como os pastores mercenários não conseguem dormir à noite. Eu não sei como os líderes religiosos de hoje conseguem dormir de noite. Porque eles mentem tanto com o nome de Deus para ganhar dinheiro. Eles roubam o povo com o nome de Deus. Eu não sei como esses caras conseguem dormir de noite. Eu não sei como esses caras conseguem colocar a cabeça no travesseiro e pegar no sono.
Eu não sei como esses caras conseguem dormir de noite. Porque o cara tem que ter muita coragem para mentir com o nome de Deus. Muita coragem. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que usar, aquele que tomar o seu nome em vão. E os pastores crentes gulosos, eles usam o nome de Deus em vão. Eles usam o nome de Deus para ameaçar as pessoas. Eles ameaçam as pessoas usando o nome de Deus. Traga o dízimo, traga. Se você não trouxer, o devorador vai tocar nas suas finanças. O devorador vai acabar com o seu casamento. O devorador vai destruir seus filhos, seu lar, a sua família. Traga o dízimo, senão você não vai para frente, você não vai prosperar. Eles colocam pânico no povo, eles impõem medo no povo, colocam medo no povo, e para isso eles usam o nome de Deus. Para arrancar o dinheiro do povo. E o povo, por não ter conhecimento bíblico, né? E o povo, uns porque não têm conhecimento bíblico, e outros porque também são interesseiros, porque nem todo mundo que está dentro dos templos religiosos são vítimas. Tem pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus e mesmo assim continua no sistema religioso, mesmo assim continua frequentando as empresas religiosas e dentro dos templos religiosos. Muitas pessoas dão esse falso dízimo romano inventado pelo rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo, porque esse dízimo veio do catolicismo da Igreja Católica. Dão porque são interesseiras, pessoas interesseiras. Não, eu vou dar porque Deus vai me dar em dobro. Não, eu vou dar porque eu vou prosperar. Não, porque Deus vai me dar em dobro. Não, eu vou prosperar. E essas pessoas ficam esperando a tão sonhada prosperidade e nunca prosperam. Sabe por quê? Porque Deus não te fez promessa nenhuma de prosperidade. Deus não te prometeu te dar nada material. A única coisa que Cristo te prometeu foi a salvação eterna. A única coisa que Jesus te prometeu foi salvar a tua alma, foi te dar o céu, foi te dar a vida eterna. Deus não barganha com ninguém. Deus é espírito. Deus é o Senhor da igreja. E Deus não negocia com os homens. Deus não é moeda de troca. Quem é moeda de troca é Satanás. O diabo só te dá alguma coisa se você der para ele outra coisa em troca. Tá entendendo? O diabo é moeda de troca. Ele te dá algo se você lhe dá algo em troca. Foi isso que o diabo fez com Jesus. O diabo pregou prosperidade para Jesus em cima do monte, em Mateus capítulo 4, versículo 9. O primeiro pregador que pregou a falsa teologia da prosperidade foi Satanás. E ele pregou para Jesus em cima do monte, em Mateus capítulo 4, versículo 9. Ele diz, ó Jesus, tá vendo esse reino? Ou melhor, tá vendo esses reinos e a glória deles? Tudo isso eu te darei. Se tu tão somente se prostrar e me adorar. Quer dizer, o diabo só ia dar para Jesus os reinos do mundo e a glória deles se Jesus se prostrasse e adorasse ele. Então, quem promete te dar algo, quem te promete alguma coisa e pede outra coisa em troca é Satanás.
O primeiro pregador que pregou a falsa teologia da prosperidade foi Satanás, foi o diabo. E ele pregou para Jesus em cima do monte, em Mateus capítulo 4, versículo 9. Aí Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, pois está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Aí a Bíblia diz que o diabo deixou e vieram os anjos e serviram a Cristo, em cima do monte. Então, meus irmãos, Deus é espírito e Deus não negocia com homens. Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver em momento algum Jesus prometendo carro, moto, avião, jatinho, prosperidade financeira para ninguém. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino de Deus. O evangelho que os apóstolos pregavam era o evangelho do reino de Deus. O evangelho que o profeta João Batista pregava era o evangelho do reino de Deus. Nós não pregamos o evangelho do reino de Deus. Nós pregamos hoje o evangelho da graça de Deus. Porque nós estamos na graça, chamada sexta dispensação da graça de Deus. Mas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver Jesus prometendo para ninguém ouro, prata, dinheiro na conta, carro, moto, jatinho, avião. Jesus nunca prometeu para ninguém fazenda, sítio, apartamento. Isso você consegue trabalhando, lutando com o suor do teu rosto. Mas Jesus prometeu que se o cara fugir da vida pecaminosa, se o cara fugir do adultério, esse sim vai morar com ele lá no céu. Foi isso que Jesus prometeu para a igreja. Foi isso que Jesus prometeu para nós. A salvação de nossa alma. Jesus prometeu nos dar o céu. Mas o povo hoje não, o povo hoje está atrás de carro dentro desse tempos religioso. O povo está atrás de dinheiro, de fama, de holofote, de sítio, fazenda. E Jesus nos evangelhos só batia nisso, pregava contra isso. Mateus 6,19, Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, né? Aonde a traça e a ferrugem destrói, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai o vosso tesouro no céu, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Simples assim. Jesus disse em Mateus 6,24, não podeis servir a 2 senhores, porque um há de se apegar, há de amar, e outro há de odiar. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon no grego quer dizer mamona, que significa o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. Então, a proposta de Jesus no Evangelho é salvar a tua alma. A proposta do Evangelho da Graça é te dar o céu. Bens materiais, casa, moto, carro, você consegue trabalhando, lutando. Não tem outra receita para o crente prosperar a não ser trabalho. Gênesis capítulo 3, versículo 19, está escrito que o homem comerá de suor do seu rosto. Simples assim. O homem comerá do suor do seu rosto. Então, meu irmão, se você quer prosperar, vá trabalhar. Vá vender um chiclete, vá vender uma bala, vá vender um chocolate. Trabalhe, meu amigo. Aí você vai ganhar dinheiro, vai pagar suas contas e vai sustentar sua família. Simples assim. Deus não é Papai Noel para te dar aquilo que você quer. Deus não é teu camarada, rapaz. Deus não é teu compadre, nem teu comadre. Deus é Deus, meu irmão. Deus é Espírito. Deus é o dono da igreja. E Deus não comercializa com os homens. Deus não faz negócio com homens, meu irmão.
Deus é espírito. A vontade de Deus é salvar a tua alma. O que Deus tem para você é o céu, meu amigo. Glória a Jesus. Sai de dentro dessas Babilônias religiosas, desses templos de engano, dessas casas de mentira. Em Mateus capítulo 24, versículo 2, Jesus disse para o seu discípulo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não vai demorar muito. Todos esses templos religiosos, todos esses templos evangélicos irão fechar as portas. É promessa de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque esses templos religiosos são comércios. São comércio que os homens fazem com o nome de Deus. Simples assim. E Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 está escrito: e eu ouvi uma voz do céu que dizia: sai do meio dela, ó povo meu, para que você não incorra nas suas pragas e não se contamine com seus pecados. Sai do meio dela, povo meu. Do meio de quê? De Babilônia. Apocalipse capítulo 18 está escrito: caiu, mas caiu o quê? A grande Babilônia. Babilônia, mãe do comércio, em nome de Deus. Essas igrejas aí são tudo filhas da grande Babilônia. A grande Babilônia, Apocalipse capítulo 18, é a igreja católica, a mãe do comércio. Mas se ela é mãe, ela tem as suas filhas. E as igrejas evangélicas no Brasil são filhas da igreja católica. São filhas da grande Babilônia, a mãe do comércio, a mãe da orgia, a mãe das falsas doutrinas, a mãe da apostasia, a mãe do comércio em nome de Cristo, em nome de Deus. A palavra de Deus para você nessa noite é: sai do meio dela, ó povo meu. Se Deus te chama de povo dele, é porque dentro dessas Babilônias tem crentes fiéis, tem pessoas sinceras, tem pessoas zelosas, que zelam pela verdade. Porém, estão enganadas dentro desses templos religiosos, dentro dessas Babilônias. É por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo 4: sai do meio dela, povo meu. Então saia de dentro dessas Babilônias. Saia de dentro desses templos religiosos. Esses caras têm parte com Satanás. Não é todos, mas muitos desses líderes religiosos hoje, muitos desses pastores são maçons. Esses caras têm parte com o diabo. Por quê, pastor? Porque eles, para sustentarem suas empresas religiosas, eles têm que mentir. E eles mentem em nome de Deus. E a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo, que o diabo nunca se firmou na verdade. E todos aqueles que mentem e andam na prática da mentira é filho do diabo. Esses caras têm parte com o diabo. Sai de dentro dessas Babilônias. Sai de dentro desses arraiais para se encontrar com Cristo fora do arraial. Os líderes religiosos do tempo de Jesus, eles exploravam, eles devoravam as carnes das veinhas.
as casas das pobres viúvas. E não é diferente hoje, não. Os líderes religiosos de hoje também, eles devoram a casa das pobres viúvas. E eles fazem isso em nome de quem? Em nome de Deus. Eu estava numa certa igreja na cidade de Goiânia e isso já faz um tempo. Por sinal, o pastor dessa igreja me convidou até para pregar lá. Eu estava lá no culto e quando terminou o culto, o cão goloso do templo religioso lá, o pastor cão goloso da igreja, quando terminou o culto, pegou na mão de uma senhora de idade, deu a paz do Senhor para ela. Aí ela falou com o pastor, coisa e tal, deu a paz do Senhor para o pastor, conversou com o pastor. Aí quando essa senhora de idade estava indo embora, esse pastor chamou um outro pastor auxiliar dele, que veio do Pará. Esse pastor morava no Pará e foi morar em Goiânia. E disse bem assim para o pastor, tá vendo essa senhora aí? Trate ela bem. O negócio dela é revelação. Essa mulher tem dinheiro e não é pouco. Essa mulher ganha bem. Essa mulher tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Quer ver ela colocar teus filhos em escola particular e pagar todo mês? Quer ver ela te dar uma casa boa aqui em Goiânia? Quer ver ela te dar carro, te dar dinheiro? É só você ir na garra dela, fazer oração, entregar a revelação. Ela é louca por revelação. Então, quando você for lá, entregue revelação para ela, ore por ela. Entregue um bocado de revelação para ela, que ela vai colocar teus filhos para estudarem nas escolas particulares, né? Nas escolas particulares. Ela vai te dar uma casa aqui em Goiânia e vai te dar um carro. Mas trate ela bem. Sempre vá na casa dela fazer uma visita, ore por ela, entregue revelação. Irmão, quando eu ouvi aquilo, eu procurei a veinha para abrir os olhos da veinha, porque eu ia falar. Eu ia falar. A irmã já tinha entrado no carro, já tinha ido embora. Então esses caras é podre, irmão. Esses caras pregam o que não vive. Esses caras são adúlteros, meu irmão. Esses caras são filhos de Satanás, inimigos de Cristo. Entendeu? O negócio desses caras é dinheiro, esses caras não gostam de trabalhar, são vente preguiçosos. Esses caras são peritos em usar o nome de Deus para arrancar dinheiro do povo. Mas Paulo disse, segundo Tessalonicenses, e agora eu encerro o capítulo 3, versículo 6, Paulo disse bem assim para a igreja de Tessalônica, vocês sabem, ó Tessalonicenses, como eu me comportei, como eu me portei no meio de vocês, desde o dia que eu entrei no meio de vocês. Eu não comi de graça o pão de homem nenhum, e eu não cobicei nem ouro nem prata de homem nenhum, mas antes eu trabalhei dia e noite. Paulo tinha profissão. A profissão do apóstolo Paulo era fazer tenda de pele de cordeiro e de pele de carneiro. Paulo saía de cidade em cidade vendendo tendas e pregando o evangelho de graça. Aí Paulo disse assim, vocês sabem que eu vos anunciei a palavra de Deus, eu preguei para vocês o evangelho de graça. E eu não comi o pão de homem nenhum aqui nessa cidade. Eu não cobicei nem ouro nem prata de ninguém. Aí em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7, Paulo disse assim, aquele que não quiser trabalhar também não coma. Só que os pastores mencionaram hoje não trabalham, não faz nada. Só querem usar a Bíblia e o nome de Deus para arrancar dinheiro do povo. O próprio Jesus, sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, trabalhou.
Jesus era carpinteiro. Quem são esses pastores que me ensinaram para não trabalharem? Eles são melhores do que Jesus? Eles são melhores e maiores do que Jesus para eles não trabalharem? Gênesis 3,19 para eles: o homem comerá do sol do seu rosto.